Oi, bom dia, crianças de casa. Aqui da sala já nos cumprimentamos. Então vamos às tarefas de hoje. Começando com a correção do Aprender Sempre, páginas 75, 76 e 77. Bom, vocês teriam que ter lido esse conto, né? Que Joãozinho Sem Medo. E a atividade era para comparar com o texto lido Gaspar, Eu Caio, que é da página 69. Depois da leitura, o que vocês teriam que ter feito? Agora preencha o quadro abaixo, registrando as duas descobertas sobre as semelhanças e diferenças entre os contos Gaspar, Eu Caio e Joãozinho Sem Medo. Bom, então vamos lá. Então a Pro anotou aqui algumas coisas para vocês poderem analisar aí, tá bom? Então aqui, semelhanças entre os contos. Aparecia nas duas histórias o esqueleto em partes, né? Que uma caía lá da chaminé e a outra foi aparecendo lá no castelo. Bom, aí depois o castelo e a casa, né? A casebre, né? Que uma hora fala casa, outra hora fala casebre, que são mal assombrados. Então são as semelhanças, tá bom? Depois aparece o que? As diferenças. Então a Pro colocou aqui, ó, o Gaspar. E depois a Pro colocou o Joãozinho. Então o Gaspar, o que foi? Eu pus aqui embaixo em último, mas você teria que ser o primeiro aqui, né? O Gaspar, ele encontrou o casebre, porque estava chovendo, né? Tava noite escura, e etc, etc, que faz a descrição lá na historinha, lá no conto, né? Bom, então ele encontrou o casebre. Depois o esqueleto lá foi aparecendo em partes, né? Que aconteceu a mesma coisa na outra historinha lá do Joãozinho Sem Medo. E no finalzinho ele luta com o esqueleto. Aí o esqueleto pede para ser enterrado, ele não enterra o esqueleto, pega as coisas e vai embora. Já o Joãozinho, ele foi ao castelo porque ele quis, né? Ele foi desafiado, ele foi lá pro castelo por livre e espontânea vontade. Aí, quando começou a aparecer o esqueleto pedia para ele fazer as coisas. Ele falava, não, faz você, né? Então ele não fazia as coisas. E com isso, o que aconteceu? Ele quebrou o encanto, né? Então ele não fazia o que o esqueleto mandava. Quando ele quebrou o encanto, o que aconteceu? Ele ficou rico e ficou com o castelo, tá? E por último, um dia ele estava lá belo e formoso no castelo, né? Com todo o seu dinheiro. Ele viu a sombra dele, levou um susto e morreu. Isso que ele era o Joãozinho Sem Medo, né? Então, essas são as semelhanças e as diferenças que tem entre as duas histórias, que são muito bacanas. Agora eu quero ver aqui na sala, quem que leu as duas historinhas? Só você? Muito bom, né? Tá bom. Então vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer a correção do ler e escrever das páginas 31, 32 e 33. Então vamos começar, crianças? Bom, primeiro, aqui, peraí, só um pouquinho. Achei. Vamos lá. Adjetivos, derivados e substantivos. Bom, antes da Pro começar fazer a atividade, eu peguei uma palavra que está aí que chama derivado, né? Porque substantivo nós já estamos vendo, né? O substantivo próprio, comum, o substantivo primitivo, o composto e por aí vai. Bom,
Agora, e outra coisa, os adjetivos também, né? A gente já viu os adjetivos também, o que são os adjetivos. Aí agora tem essa palavra aqui, ó, adjetivos derivados de substantivos. Então, o que é derivado? É o processo de formação de palavras com o acréscimo de afixos a uma raiz. Então, a Pro deu um exemplo aqui. Por exemplo, ó, palavra formiga. Aqui é uma palavra raiz, né? Lembra que a Pro falou já disso daí, de raiz, de palavra primitivo, né? Então, quando a gente vai formar uma outra palavra, a gente vai usar a raiz, aqui tem o A, né? Formigar. Aí, quando a gente vai formar outra palavra, às vezes a gente tira uma letra. No caso aqui, a gente tirou o A, né? Então, a palavra raiz mais o afixo que ficou formigueiro. Por exemplo, poderia ser formiguinha, formigão, tá? Formigamento, que é quando formigamento é quando fica formigando, né? A sua perna, por exemplo, a mão, né? Então, formigamento. Tudo isso são palavras derivadas, adjetivos derivados de substantivos, tá? Bom, então vamos lá. Agora sim vamos à atividade. Aqui na 31. Bom, a Pro vai ler os trechinhos aqui, lugares mágicos. Tem gente que acha que alguns lugares no mundo só existem nos contos de fada ou histórias fictícias, mas nem sempre é assim. Uma estação de trem de Londres, na Inglaterra, chamada King's Cross Station, ficou famosa na série de filmes do pequeno mago Harry Potter. Ela existe realmente e tem uma plataforma de número 9¾ Vamos a outra. O herói do arco e flecha. Já o herói Robin Hood nunca existiu de fato. Ele apareceu numa lenda inglesa sobre um arqueiro que roubava dos ricos para dar aos pobres. Ele tinha alguns amigos de aventuras: o grandalhão João Pequeno, Will Scarlet e o Frei Tuck. Mas o esconderijo deles é um lugar de verdade, a floresta de Sherwood, que fica perto da cidade de Nottingham, e o Workshop. Talvez a lenda tenha surgido por meio da vida do conde de Huntington, inglês do século XII. Naquela época, as terras pertenciam aos chamados senhores feudais, muito ricos e que exploravam os mais pobres. Nada como uma boa lenda para ilustrar uma época. E, por último, o Visconde e seu sítio. Você acha que o sítio do Pica-Pau Amarelo só existiu na inspiração do Monteiro Lobato? Pois fique sabendo que o escritor morou até os 12 anos em uma chácara de seu avô, o Visconde de Tremembé, em Taubaté, aqui próximo de São Paulo. E muitas histórias de Narizinho e Pedrinho foram imaginadas nas lembranças da infância de Lobato. A boneca de pano Emília era, na verdade, uma babá. Essa propriedade está hoje aberta à visitação e é conhecida como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aqui tem o conteúdo editorial de 2014 e assim por diante. Bom, agora quero saber de vocês. Vamos lá, respondendo a Pro aqui agora. Vocês se lembram de algum outro lugar que tenham gostado muito e que tenha aparecido em algum filme ou livro? Ninguém responde porque ninguém fez? Poxa, gente. Bom, por que vocês acham que, às vezes, os escritores que inventam as personagens e as histórias usam lugares que existem de verdade? Às vezes ocorreu alguma coisa com o escritor,
naquele determinado local. E ele vai fazer o quê? Ele vai contar uma história, até às vezes parecida com o que aconteceu, ou totalmente diferente daquilo que aconteceu com ele, mas que ele lembre daquele determinado local. Tá bom? Bom, então vamos continuando aqui. Observem a frase retirada do texto e fiquem atentos às palavras destacadas. Uma estação de trem de Londres, Inglaterra, chamada King's Cross Station, ficou famosa. Na série de filmes aí continua, que a prof já acabou de ler, né? Então a palavra famosa vem de fama. Observe algumas palavras selecionadas e escrevam outras a partir das quais elas foram formadas. Que é a palavra primitiva que a prof falou agora há pouco, né? Então, por exemplo, agora na correção aqui no número 3. Maldosos vem da palavra mal. Misteriosa vem da palavra mistério. Estudioso vem da palavra Estudar. tá. Bom, aí no número 4, a Pro deixou em branco, porque vocês vão falando para a Pro e a Pro vai escrever aqui agora. Cadê o verniz branco? Aqui. Bom, agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos acrescentar, né? Por exemplo, espaço, vou fazer a primeira. Espaço, espaçoso. Nós vamos usar oso ou osa, tá? No final. Então, carinho, Carinhoso. carinhoso. Dengo, Dengoso. dengoso. Luxo, Luxuoso. luxuoso. Gosto, Gostoso. gostoso. Capricho, Caprichoso. cuidado, Cuidadoso. 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 Ô, pronto. A câmera tá... Ai, a câmera tá pra lá. Agora que vocês me lembram disso, gente. Oh, meu Deus do céu. Peraí, vamos trocar de lugar. Opa, desculpa aí a tremidinha. A Pro esqueceu de mudar a câmera de lugar. Só agora que avisaram a Pro. E não tá aparecendo lá no finalzinho, né? Vamos arrumando. Desculpa aí, gente. A vida de professor hoje em dia é assim. Tudo no improviso. Então vamos lá, continuando. Então, aqui a Pro já fez essas daqui, tá? Continuando. Desastre. Desastre. Desastroso. Desejo Desejoso. ou desejosa também, né? Espanto. Espantoso. Vamos usar o feminino, espantosa. Bom, então feita a atividade, né? Número 4. Agora número 5, que está pedindo o que se pode concluir sobre a escrita dos adjetivos formados? Registre sua resposta no caderno. Então aqui vocês vão colocar lá no caderninho, quando vocês forem escrever, página 33, número 5, tá?
e vamos escrever. Então, as terminações oso e osa são usadas em adjetivos derivados de substantivos. Então, aqui eu tenho os adjetivos que são derivados de substantivos, tá bom? Então, crianças, isso tudo vocês precisam estudar, tá? Essas coisinhas que a Pro pede para vocês escreverem no caderno, ou essa aqui da atividade que também vai ser escrita lá no caderno, tem que estudar, gente. Não é chegar aqui na escola, copiar a correção da lousa, fechar o livro e acabou. Gente, vocês estão no 4º ano. Daqui a pouco estão no 5º. Aí, acabou o 5º ano, vão para o Fundamental 2. 6º, 7º, 8º, 9º ano. O que vai acontecer? Dali a pouco vocês vão começar a procurar emprego. Quem não sabe ler, quem não sabe escrever direito, e aí, como é que faz? Pensem, crianças, não é só brincar, vocês precisam estudar, tá? O que é estudar? O que é estudar? Pegar o caderno, fazer a lição, terminou a lição, não é fechar o caderno e guardar. Ah, já fiz. Não. Leiam o livro, leiam as atividades que já foram corrigidas, que já foram feitas, para vocês continuarem aprendendo. Estou falando, gente, não é só vir aqui na escola, não fazer lição em casa, não fazer nada lá em casa, e chegar aqui e copiar aqui. Acabou. Ah, eu já fui na escola, já aprendi. Não aprendeu, gente. Tem que estudar. Por favor, se conscientizem disso. Vocês precisam pegar o caderno, o livro e ler. Tem que ler, gente. Porque se vocês não lerem, vocês não vão aprender. Entenderam? Espero que sim. Até já com a correção de matemática.